Alô pessoal, então nós estamos retomando hoje os estudos da EBD para as crianças de 9 a 11 anos, tá? E hoje então, nós vamos falar daquele tema que a gente parou, é o capítulo sobre falando o Espírito Santo é o nosso ajudador, ok? Tá aqui o nosso livrinho, quem não tem pode nos acompanhar pelo vídeo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 11. Essa imagem aqui eu passo uma imagem que eu queria que vocês refletissem sobre ela, que seria uma pessoa falando do evangelho para duas outras pessoas, ou querendo falar sobre Deus. Nós precisamos falar sobre Deus, mas nós temos que saber que o papel de convencimento de que a pessoa precisa de salvação ou de que ele é pecador não é nosso, é do Espírito Santo. Porque se a gente tenta começar a falar, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso, você vai passar a fazer com essa figurinha, ó, blá blá blá. O que é o blá blá blá? Blá 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 hoje, na linguagem mais jovem, é aquilo que você está falando que as pessoas não estão escutando. Elas estão realmente ouvindo um blá blá blá. Não cansa de ouvir, não para de falar. A pessoa não ouve mais. Muitas vezes acontece com vocês, né? O pai e a mãe começam a falar demais e aí vira blá blá blá. Você passa a entrar no modo que você não escuta mais. Então, o que você vê nessa cena? Exatamente isso. É um jovem, uma criança tentando falar para os outros, mas eles não querem ouvir, porque ele não está usando a ferramenta da forma certa. Quem convence é o Espírito Santo. Eu tenho que dar o meu testemunho, eu tenho que dar o meu testemunho principalmente na forma de eu agir, eu sendo um bom coleguinha, eu sendo atencioso, eu sendo respeitoso. Isso eu preciso fazer como cristão. E aí, quando eu uso a palavra de Deus. Eu vou falar versículos. Então, é o Espírito Santo que convence a pessoa da necessidade de salvação. Tá vendo aqui? Então, é o Espírito Santo que vai convencer para que você não fique apenas num blá blá blá. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Sobre a ação do Espírito Santo na hora que a gente vai falar do Evangelho para alguém. Ou também eu quero hoje trazer para vocês uma reflexão própria, deixar que o Espírito Santo fale comigo, fale com você, com todos nós, aquilo que eu preciso mudar, eu preciso me converter. Porque vocês sabiam que mesmo que você já entregou sua vida para Cristo, mesmo até que você seja batizado, você ainda pode ter pecados que você está guardando aí. Então Jesus disse na Bíblia, em João 16, de 7 a 8, ele, o Espírito Santo, ele está falando dele, convencerá a gente da verdade, do pecado, do juízo e também é, da justiça. Então nós vamos para a Bíblia, essa aqui é a minha espada, todos já conhecem, está usada, ela não está velha, ela está usada, porque eu uso ela diariamente. Então vamos abrir aqui em João 16, ó, o que fala no versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, vos enviarei. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí aqui Jesus continua explicando o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o juízo, tá? E por que as pessoas precisam disso? Então, assim, precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando vamos falar alguma coisa para um coleguinha, queremos ajudar ele, fale na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, algum versículo que você acha que seja importante, e deixa, ou incentive ele a ler. Tá? Muitas vezes é melhor você entregar, abrir a Bíblia e falar, lê aí, vê o que você entendeu. E deixa, você não precisa explicar, você não precisa convencer. Ore nesse momento, abaixe, feche os olhos e ore para o Espírito Santo estar convencendo ele. Mas faça isso conosco também. Nós precisamos ler a Bíblia para que a gente saiba o que o Espírito Santo quer mudar na gente. Para que a gente se depare com a verdadeira justiça, que é a palavra de Deus. E que a gente saiba como nós vamos mudar os caminhos que nós estamos errados, que não são os caminhos de Deus. É sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. O Espírito Santo ajuda-nos a nos levarmos para o caminho de Deus. Então, o nosso tema hoje fala sobre isso, tá? Então, as pessoas só serão convencidas da justiça, do juízo e do pecado, e depois isso vai causar uma ação, que é uma ação de arrependimento, de conversão dos seus maus caminhos. E lembro, eu sou batizado, tá? Mas eu tenho ainda maus caminhos que eu preciso abandonar. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Hoje eu não quero foco naquele coleguinha, mas eu quero foco em nós.
Eu olhar quais são os caminhos que eu preciso mudar. O que eu tenho feito de errado que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com o que Deus planejou para a minha vida. Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar nesse dia de hoje. A minha oração é que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, dando entendimento total. Então nós vamos começar aqui falando de uma ação. Aqui sou eu, você é o nosso personagem, né? E ele tem dois caminhos, ó. Um caminho que leva ao mundo e as coisas do mundo e um caminho que leva a Deus. Então, nós podemos escolher ou o caminho do mundo ou o caminho de Deus. Ah, mas eu já sou convertido. Continuo tendo esses dois caminhos na minha frente. Ou o caminho do mundo ou o caminho de Deus. Eu preciso tomar uma ação de decisão todos os dias. Eu preciso saber o que eu quero. Qual é o caminho eu devo tomar? Todos os dias eu devo tomar essa decisão. E aí entra o papel do Espírito Santo que eu vou explicar para vocês. Então eu tenho um caminho que leva para o mundo, para as coisas do mundo, e um caminho que leva para Deus. O caminho que leva para o mundo é o caminho do eu. Ele vai focar no eu, naquilo que eu quero. O caminho que leva para Deus é o caminho do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai nos direcionar para Deus. E o mundo vai direcionar para o eu. O egoísmo. Egoísmo vem do eu. Então vamos parar agora nesse momento o outro caminho e vamos ver primeiro aquele caminho que eu andava antes de ter com Cristo, ou até depois que eu aceitei a Cristo. Mas se eu começava a observar se eu ainda tenho esse tipo de ação que ele vai levar para o mundo. O mundo ele vai falar em mim apenas, só sobre mim, quais os meus desejos. Eu tenho que ser feliz. Eu preciso ser feliz. Eu quero. Eu mereço. Eu quero fazer isso hoje. Então você vai ver aqui que o destaque é mim, meus, eu. Pronome possessivo. Posse, egoísmo. Eu só penso em mim. O caminho para o mundo é esse. As pessoas cada vez mais egoístas e pensando nelas. E esse tipo de ação egoísta, ação possessista, ela vai fazer com que eu tenha muitas consequências negativas. Vai fazer com que eu magoe pessoas, que eu separe pessoas de mim. Ele fala, eu quero ser feliz, mas na verdade vai trazer infelicidade para a sua vida. Vai trazer, você vai ficar uma pessoa que cada vez mais vai se isolar do mundo, e pessoas precisam de pessoas. Então você precisa saber o verdadeiro caminho que vai trazer união, porque esse caminho vai trazer separação. Minha vida, daquilo que eu vivi, que é isso que eu posso falar para vocês, que foram pro eu, trouxeram consequências negativas. E já a ação do Espírito Santo? Eu deixar o Espírito Santo reinar, ele vai levar eu para um caminho para Deus. Compromisso para Deus primeiro eu vou ter um compromisso com Deus, depois um compromisso com o próximo. Então vai ser Deus em primeiro lugar, o próximo. Quem é o próximo? Meu pai, minha mãe, meu irmão em segundo. E eu fico para o segundo plano. Primeiro eu deixo trabalhar com a igreja, o meu irmão, o meu próximo, o meu coleguinha, o meu pai, a minha mãe, mesmo que eu não concorde, em primeiro lugar. Deus, mas acima de tudo Deus. E para mim falar que Deus está acima de tudo, eu tenho que ter um compromisso diário com Deus. Compromisso. Diariamente eu estou buscando ler a palavra de Deus, orar, pedir para o Espírito Santo me manter no caminho de Deus, me mostrar o que é o eu. Agora aqui numa perspectiva geral, os dois caminhos. Mesmo que eu sou salvo, eu continuo tendo os dois caminhos, o de Deus e o do egoísmo. O de Deus e das coisas que eu quero fazer, o de Deus e das coisas que me agradam. E eu tenho que tomar uma escolha, uma decisão, uma ação de qual caminho eu tenho que percorrer. Ou eu entrego minha vida para o Espírito Santo, e aí eu percorro um caminho, ou então eu continuo fazendo as coisas da forma que eu fazia antes, mas me afastando cada vez mais de Deus. Então vocês estão vendo esse xizinho aí? Esse xizinho foi quando o Espírito Santo entrou na nossa vida, ou entra novamente hoje na nossa vida, e nos traz do caminho de Deus, do mundo, do eu, novamente para o caminho de Deus. É Ele que nos convence. Ei, Jean, isso que você está fazendo está errado. Você precisa voltar para Deus. Há poucos dias eu vi que eu estava deixando de fazer meu devocional todos os dias cedo, por causa de compromissos do trabalho. Trabalhar é pecado? Não. Mas deixar de ter um compromisso diário com Deus, sim, está me deixando mais frágil. Eu não estou
vestindo minha armadura de Deus, eu estou ficando mais próximo de um caminho que vai me trazer consequências negativas. Então o Espírito Santo falou comigo através da pregação do pastor, através do que eu tenho lido na palavra de Deus, e até desse exercício aqui quando eu fiz para vocês. E eu não só desejei, como também tomei a atitude, a ação, tá vendo a ação aí? De voltar e deixar que o Espírito Santo me conduza. Então, muitos momentos nós vamos ter que nos convencer para esse caminho aqui é um caminho de pecado. Aí a primeira atitude é você confessar para Deus, entender e aceitar que você estava errado, né? E aí você voltar, deixar que o Espírito Santo te traga de novo para o caminho de Deus, para o compromisso diário com Deus, deixar os próximos em primeiro lugar, pensar menos no eu, no eu, no eu. Então essa aqui, aí muitas vezes é a ação que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Vamos então já aqui para a parte final da nossa aula, falando do exercício que eu estou propondo para vocês, tá? Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo faça com que tenhamos, primeiro, conhecimento de quais ações egoístas, de quais ações pecaminosas, de quais pensamentos pecaminosos, de quais também sentimentos pecaminosos a gente tem, porque muitas vezes é o sentimento de medo, de ira, de raiva de alguém que é o pecado que precisamos abandonar. Depois que a gente fazer isso, nós vamos descrever isso no papel. Primeiro nós vamos orar, pedir, Espírito Santo, me mostre. E aí é o momento, você e o Espírito Santo. Eu quero que você pare 5 minutos e faça essa oração. Que o Espírito Santo me mostre aquilo que eu preciso mudar. Tira, vaziamente, fique orando e pedindo durante 3 minutos, pedindo, Senhor, fale comigo, me mostre onde que eu preciso mudar, me mostre onde eu estou pecando, mostre onde eu estou sendo egoísta, onde eu estou pensando só em mim, onde eu preciso mudar. E o Espírito Santo vai te mostrar, ou através de um sentimento, ou um pensamento, ou uma lembrança, e quero que você anote isso no papel, para que esse papel você não vai mostrar para o tio, para o pai, é você e Deus. E aí, nós vamos fazer a terceira parte, que é, eu já orei, eu já identifiquei, eu já escrevi para anotar. Aí, nós vamos tomar a ação, que é a ação do arrependimento, tá? E de entregar para Deus esse pecado, para o Espírito Santo, pedindo para Ele tirar ele da sua vida. E também, mais do que isso, você tomar a decisão de abandonar esse pecado, de não fazer mais isso. É esse que é o caminho que nós temos que ter diário, é esse o caminho que nós fazemos com que o Espírito Santo realmente esteja nos ajudando nas decisões, nos caminhos que nós temos que tomar todo dia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também como que vocês vão colocar isso no papel, ok? Como que vocês vão fazer uma estruturação disso no papel. Vocês vão organizar isso de forma que, em primeiro lugar, eu ore, vou falar, e aí eu vou anotar aqui, ó, minha situação. Minha situação, eu vou anotar o pecado que eu tenho hoje. Qual é? O que eu preciso mudar? O que o Espírito Santo me falou? E depois, aqui eu vou colocar minha decisão, e aqui é a decisão. Primeiro, confessar a Deus. Se arrepender, lembra? Se arrepender é eu abandonar aquele caminho e voltar para o caminho de Deus. Mudança de caminho. Então, eu vou tomar a decisão. É uma ação de eu não quero mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. Eu estou olhando coisas erradas na internet. É esse que é o meu caminho errado. Eu tenho falado da vida dos outros. É esse o caminho. Eu tenho desejado mal para os outros, é esse o meu caminho, e esse é um mal que está tendo muito no mundo hoje, tá? Desejar mal aos outros. Voltando lá, qual é o caminho egoísta que eu tenho hoje? Qual é o caminho errado que eu tenho que abandonar para voltar para o caminho do Espírito Santo? É isso que aí eu vou escrever minha decisão. Eu decido abandonar isso aqui. Eu decido não assistir mais isso aqui. Eu decido não desejar mais isso. Então, juniores, estamos aqui agora na fase final. Esse aqui é o nosso versículo, né, para essa semana aqui, nós meditarmos e também para vocês memorizarem.
Se vivemos pelo Espírito, então andemos também sob a direção do Espírito. Gálatas 5:25. O exercício, aqueles que já têm o caderninho, faz o exercício em cima da leitura do caderno, ensinando aquele que viu também no vídeo. Mas aqueles que não têm o caderninho, pode assistir o vídeo uma, duas vezes e fazer os exercícios, são esses três aqui. E aqui encerrando, nós temos os versículos da semana. Então, galerinha, uma boa semana para vocês. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de ter um momento com Deus, deixar o Espírito Santo estar conduzindo vocês. Até mais. Tchau, tchau.